Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a nossa vida, nos conduza por meio do seu Espírito Santo com a sabedoria de Deus para nos dar entendimento. Então, seguindo aqui, esse vai ter sequência, tá? Que eu ia falar? Eu tava falando de... Como é que eu falo? Do sistema, né? Por quê? O que é o sistema babilônico? Ele não é só a religião falsa, a falsa noiva. Porque fala de falsa noiva. Quando fala em Apocalipse de meretriz, ele está falando, para vocês entenderem, de uma profetisa. Tolera a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Essa Jezabel, essa mulher, ela é um simbolismo da Igreja Católica. Entendeu? Só que Deus fala que elas têm uma filha, a Igreja Católica, que surgiu de Martim Lutero. Saiu, como ele foi ordenado lá, um líder religioso lá, não sei se era papa, bispo, o que é. Ele fez o curso de teologia e foi ordenado lá. E ele não concordava com a venda de salvação, venda do GES. Aí ele saiu por várias coisas que ele não concordava com o sistema lá da religião católica romana. Então ele saiu daquilo lá e fundou o protestantismo, que é as igrejas evangélicas. E ela saiu de um que era da católica. Então é a filha, entendeu? Ela só desfez do ídolos de imagem, de escultura. Só que os ídolos das evangélicas são objeto ungido, tudo ungido. Por isso que eu falei de tudo lá. Se você acompanha e montar todos os vídeos que eu faço aqui, vocês vão entender. A mente de vocês vão abrir. Mas vocês só vê só o que interessa. Entendeu? Aí a mente não abrange com esse. Deus quer fazer assim, ó. Abrir o leque do conhecimento para vocês. Não é só para mim. Não é só para o outro lá que prega na internet. É para o povo dele acordar. Porque o povo dele pode ser massacrado por falta de entendimento, de conhecimento da palavra. Entendeu? Massacrado e enganado. Quando Deus fala de salvação, ele não fala só de salvação eterna. Ele fala de salvação de engano. Tem uma epístola que fala, não sei se é Pedro ou Judas, fala que aquele que tem entendimento arrebate, salve outro. Salvar não é que a gente que salvar do engano, entendeu? Salvação eterna que dá é Deus. Salvar do engano, arrebate desses enganos, da onde tem engano. O cristão verdadeiro tem que se afastar da onde todo lugar que tem engano, que distorce a palavra de Deus, porque lá você vai estar conivente com o anticristo. Quem está nas religiões, quando o anticristo fizer a única religião, muitos vão para essa única religião, porque ele já prega a heresia dele lá. Só que aí ele vai acabar com todo culto que se chama Deus, ou seja, ele vai se aceitar no templo de Deus, querendo ser Deus, parecer com Deus. Então ele vai acabar, até os cultos que exalta ele mesmo, tipo os candomblé, esse tipo de adoração, vai acabar tudo. Vai só uma religião e essa religião vai adorar ele como Deus, porque ele vai falar que é Deus, certo? Esse é um líder governante, mas que nem eu falei, tem vários anticristos no mundo. Todo mundo que é contrário à Bíblia é anticristo. Todo mundo que é contrário à palavra de Deus é anticristo. Entendeu? Então o sistema é o sistema todo. E o anticristo não está só dentro das religiões falsas, da falsa noiva. Entendeu? Dentro das Babilônias. A Babilônia é um sistema. Tá no mundo, nas ideologias mundanas. As coisas que o homem criou, certo? Que nós utilizamos, que nos ajuda aqui a viver nesse mundo, nós usufruímos dela. Só que é por pouco tempo, nós vamos ter que largar a mão. A gente que se converteu a Cristo, quando Jesus vier e vier com o sinal, a gente vai ter que largar a mão disso. Muitos ficam falando, esse que fala que não existe inferno, né, que o inferno começa aqui igual começa o céu aqui, certo? Mas ele tem um desfecho lá, quando a gente partir desse mundo, certo? Igual o céu, também tem um desfecho, quando a gente partir desse mundo, certo? Então, esses mesmo falam assim que... Como que fala? Que Jesus vai voltar para quem morre. Também, para quem morre, volta. Mas, e se você morreu na incredulidade, então? Para onde você vai? Pergunte a Bíblia. Pergunte a Jesus que ele te fala.
Não sou eu que vou falar mais não, né? Então, irmãos, ó, raciocine. Aí, Jesus diz que foi preparar o lugar e vai voltar para nos buscar. Aí eu pergunto, ó, para quebrar logo esses paradigmas aí, então pense assim, ó, pense assim. Vamos supor que não existe esse tal de lago de fogo aí, que seja aqui na terra ou que seja na sepultura, tá? Se você ou eu digo que sou cristão, certo? E que o Espírito de Deus habita em nós, certo? O que vai acontecer? O fruto tem que ter, certo? Se não tiver fruto, então você já está no inferno, certo? Aqui na terra. Então você quer ficar no inferno aqui na terra? E quando você morrer para a sepultura, aí você acha que vai acabar tudo, né? Então pare de falar que quando uma pessoa morre vai para o céu. Porque se a pessoa morre obedecendo a palavra de Deus e fazendo tudo conforme Deus nos ensina, não estou falando que você seja perfeito. Que a palavra de Deus diz que ele não procura ninguém perfeito. Ele procura as pessoas dispostas a obedecer a sua palavra e fazer as suas obras. É isso. Não existe ninguém perfeito aqui nesse mundo. Só foi Jesus. Tá? Só. O único que perfeito que andou aqui foi ele. Certo? Então nós vamos falhar. E Deus sabe disso. Mas ele quer o coração puro, sincero. Esse é o coração que se chama quebrantado. Quando você se arrepende dos seus erros, do seu mal pecaminoso, que nem Davi fez. E se quebranta na frente de Deus. Certo? É isso que Deus quer. E aí você começa do zero a fazer as coisas tudo certo de novo, num bom caminho, reto. Né? Não quer dizer que você não possa curtir a vida, se divertir. Entendeu? Isso que as pessoas não conseguem entender. Eu tenho que abrir mão de tudo a minha vida. Meu, cara, você tá no mundo. Você vai abrir mão do quê? Então você tem que sair do mundo. Certo? Você tem que abrir mão da sua vida passada, dos seus erros, da sua carne, do que você fazia de errado. Olha lá, é só ler na Bíblia. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que invejava, não inveje mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que fazia... Só é isso que você tem que deixar para trás. Entendeu? E não deixar a mente sua ser dominada por governantes que vai pegar coisa contrária à Bíblia, vai falar, não, você pode continuar no homossexualismo, Deus ama a todos. Isso é contrário à Bíblia. É isso, é as ideologias. Por exemplo, não, você pode abortar porque o corpo é seu. Mas espera aí, o corpo é seu? Espera aí. Quem foi que te criou? Quem foi que te viu para esse mundo? Quem foi que... minha mãe foi comer... Tá, mas quem criou o feto lá dentro da sua barriga e falou de milhões de fetos? Por que tinha que nascer você? Certo? E se você é cristão e acredita que o Espírito Santo mora dentro de você, então de quem você é? Você não é mais seu. Deus é seu dono. Você é propriedade exclusiva de Deus, não é? Agora você só é propriedade de Deus quando você quer. Aí quando você não quer, você quer fazer a sua vontade, aí você não é mais. Aí, tá vendo os enganos? Ela é quebrada aqui, ó. Entendeu? Mas ninguém quer ouvir isso daí. Porque dói. Eu sei que dói, irmãos. Já doeu em mim. Só que tem que doer. A palavra, ela tem que vir primeiro para nós. Entrar dentro das juntas de medula. Falar, ó, eu olhar no espelho, ó. Olhar no espelho que é a Bíblia, falar, Fernando, você é um miserável pecador. Depois que eu me converti, eu não sou mais miserável, certo? Porque eu passei a ser justo aos olhos de Deus, mesmo que eu tropeçar, mesmo que eu pecar. Deus me vê como santo, eu me vejo como pecador, porque eu sei que eu tenho possibilidade de errar e de pecar, mas Deus me enxerga o sangue de Jesus em mim, porque me purifica os meus pecados. Entendeu? É isso. Entendeu? Mas a gente ainda vai errar aqui. Certo? Ninguém está aqui para apontar erro dos outros. Tá para apontar, sim, para você ir para Jesus, se confessar, se você já é cristão verdadeiro, ou então se você não é, para você aceitar Jesus para se converter, para ele mudar a sua vida. Mudar a sua vida não é mudar, você deixar de passear, deixar de... Não é nada disso, irmãos. Entendeu? De fazer suas festinhas.
Entendeu? É você pôr Deus em primeiro lugar. Ler a Bíblia, orar, pegar a palavra de Deus, pôr em prática, ajudar os próximos, amar o próximo, desfazer do velho homem nas suas concupiscências carnais, desejos carnais, sexualidade desenfrenada, porque o sexo é um presente de Deus. Deus deu para você fazer com o seu companheiro, com a sua companheira. Não deu para você fazer com várias companheiras, porque aí você está fazendo vários corpos. E Deus fala que é um corpo só. O marido e a mulher é um corpo, é um com o outro. Porque Deus é um com todos e nós somos um com Jesus. Então ele instituiu o casamento para isso, como figura, para a gente entender que quando você se casa, você tem relação sexual com a sua mulher, você faz o seu corpo com ela. Aí você quer fazer corpo com uma meretriz? Entendeu? Que Deus já falou lá, ó. Quando a gente adora outras coisas e outros ídolos, seja esse ídolo qual for, futebol, artista. Eu tenho fã, artista, mas eu não idolatro ele. Eu não me rasgo por causa dele. Se eu ver ele na rua. Se eu ver ele na rua e for pedir o autógrafo, é capaz dele até me ignorar e me tratar mal. Porque esses caras se acham. Entendeu? Eu sou fã dele porque eu gosto do trabalho dele. Isso não é errado. Agora, quando você idolatra, você se rasga, porque nem as mulheres se rasgam aí, e vai lá, e às vezes o cara até pisoteia ela. Tem nego que já matou o artista porque não queria ver ela com o outro. Olha aí que absurdo, é idolatria, irmãos. Entendeu? Tudo que você põe na frente de Deus se torna idolatria. Então você está abrindo mão de Deus, colocando outra coisa, outra pessoa, outros no lugar de Deus. E aí você vai falar, eu creio em Deus. Creio, mas de forma torta. E é isso que Deus quer te mostrar na Bíblia. Que você pode até estar exercendo a fé, mas de forma errada. Que nem lá, Deus fala que quando a pessoa vai lá fazer coisa nas igrejas, faz para demônio. O próprio Deus, leia a Bíblia. Porque vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe do ensinamento da palavra de Deus. Entendeu? Não é para mim colocar regra em vocês, para me falar, porque não cabe a mim. E mesmo que eu falar, vocês não vão me obedecer. Vocês não tem que me obedecer, tem que obedecer a Deus. Se você me obedece, aí que eu estou indo contra o que eu mesmo falo, eu estou sendo hipócrita. Falar, não, me escute, me obedeça. Eu estou falando para vocês comparar com a Bíblia. Entendeu? Porque eu sei que está lá o que eu falo. E não está de maneira distorcida. Agora, se vocês vão distorcer ou não, aí é com vocês. Entendeu? E eu sei que eu estou com a minha consciência limpa. Entendeu? Não estou distorcendo. Eu sou sincero para com Deus. Pode ver que se vocês verem as novelas, tudo que eu falo aqui, vê se não bate com o que fala nas novelas bíblicas. Mas ninguém quer ver. Todo mundo quer ver coisa do mundo. Não estou falando que é errado você ter suas diversões de novo. Mas, cara, em vez de vocês procurar um pouco mais das coisas cristãs, vocês procuram tem mais prazer pela carne, pelas coisas do mundo. Aí a novela do mundo vem com as suas ideologias, planta na mente, vocês acham que é normal. É normal o homossexualismo, é normal o adultério, é normal isso aqui, Jesus já morreu, já pagou mesmo. Entendeu? Não é isso, irmão. Não é isso. Jesus nos chama para nós abandonar o pecado. Não para você continuar nele. Ele veio para nós, para o pecador. Mas não para você continuar no pecado. Porque aí não tem transformação, aí não tem novo nascimento. Aí você fala, você está jogando a minha fé? Será que é eu que estou jogando a fé? Ou será que é vocês que não querem? Alguns de vocês, não estou falando vocês aí atrás de novo, tá? Se for algum de vocês, é bom, porque aí você se reconhece e vai para Cristo, né? Eu estou falando para todo mundo que se está se vendo em algum desses erros, e aqui não é para julgar, porque eu também já tive aí nesse lugar de erro. Já tive, irmão. Então quem sou eu para julgar? Aqui não é julgamento. Aqui eu estou orientando, estou apontando para vocês enxergar dentro de vocês o que está certo e vocês continuam. O que está errado, vocês saem. Falar, realmente eu estou errado aqui, eu tenho que mudar aqui. Entendeu? Obrigado, irmão, por me alertar. Porque eu já fiz isso, já agradeci muitos outros que me alertaram no meu erro. Isso é humildade. Entendeu? Vocês têm humildade. Dói e reconhecer que você é errado, dói por causa do orgulho. O orgulho é que levou à queda de Satanás e a inveja. Entendeu? Então, e isso todos nós temos um pouco dentro de nós. Só que a gente tem que matar esses sentimentos de inveja, de orgulho, de engano, de falsidade, tudo.
Isso daí veio no pacote do pecado. Entendeu? Então é isso que eu tenho para falar. Eu não estou falando para me desabafar, não, tá? Eu estou falando para orientar vocês. Às vezes eu falo pro meu irmão, um dos meus irmãos, eu falo para ele assim, às vezes eu jogo muito direto, igual Deus falou com o Davi por meio do profeta Natan. O profeta Natan contou uma história depois que Davi pecou. Aí falou assim, um homem um dia catou a ovelhinha do outro, que não sei o que lá, e fez isso, fez aquilo. Aí Davi falou assim, nossa, como pode o cara, esse sujeito fazer isso, que absurdo, ele tem que morrer. Fala pra mim, Natan, quem é que eu mando matar? Porque ele era o rei, né? Aí Natan falou, esse homem é você, Davi. Aí ele se despedaçou no chão, começou a chorar. Aí ele se reconheceu, né? Aí aonde que Natan falou, ó, Deus te perdoa, mas a espada não vai sair mais da sua casa. Entendeu? Você vai sofrer todas as consequências do seu ato. E o ato dele foi muito grave, então aconteceu muitas coisas na vida de Davi, coitado. Mas ele fez, ele mandou o Ulias para a morte. O Ulias era um homem justo, gente. O Ulias era um homem fiel ao rei. Entendeu? Como é que ele pode fazer isso? E isso, por isso que eu falo, qualquer um de nós às vezes pode ter um surto. Hoje mesmo de manhã eu estava vendo no noticiário, um ex-policial que tinha separado da mulher, pegou e sequestrou o tráfico da mulher e a filha de refém. Aí tava lá a polícia toda lá, numa comunidade da Zona Leste. Tá vendo? Um ex-policial. Quer dizer, já vi professores surtando e bater em alunos. Já vi aluno bater em professores. O que é isso? Por isso que eu falo, qualquer um de nós pode cometer um ato pecaminoso. De repente você está no trânsito, o cara te dá uma fechada, você saiu e discutir com ele, aí o outro pega a arma, o outro pega o machado, ou sei lá, uma ferramenta de chave para bater na cabeça do outro, pelo momento da emoção, certo? Uma vez o cara jogou uma moto em cima de mim, já aconteceu, jogou a carro em cima de mim, e eu mandei ele, pá, PPQ, vai, seu... Entendeu? É a emoção do momento, depois eu me arrependi. Falei, eu tô errado, mesmo que ele fez isso daí, eu sou cristão. Mas, cara, é a emoção do momento. Então, todos nós estamos sujeitos a pecar. Gente, quando eu falo isso, aí as pessoas se revoltam. As pessoas não gostam de ouvir. Ninguém tá livre de ter um surto. A gente não faz isso ainda porque... sabe por quê? Porque a mão de Deus está sobre nós. Ele nos livra do nosso próprio mal. Lembra que Jesus orou? Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. De todo mal, de engano, do nosso próprio mal, do nosso próprio pecado. Porque quando a gente faz o pecado, tem consequência para nós e para os outros, às vezes. Dependendo do pecado, o pecado de Davi teve consequência para um monte de gente. Porque junto com Elias morreu outros soldados. Tá? Junto com a traição com Batseba, o filho dele morreu. Certo? Depois, os próprios filhos iam um contra o outro, ia contra Davi. Olha quanto de consequência que veio para Davi. E assim vai vir para mim e para você, se a gente andar errado. E não reconhecer, não confessar ao Pai. Mesmo confessando, a consequência vem. Mas se você confessar, você tem perdão. Se você não confessar, meu amigo, ou não aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador e que Ele te governe a sua vida... Você quer ser governado. Você sabe qual o maior pecado foi? A desobediência de Adão e Eva. Porque o homem quer governar a própria vida. Ele não quer ter governo de Deus. Nenhum homem quer. Nenhum de nós quer. Só que Deus toca na nossa alma. Às vezes pela palavra de Deus. Porque você ouviu. Mesmo de um falso profeta. Às vezes. Porque é o que eu falo. O diabo ele mistura a verdade com mentira. Mas às vezes aquela verdade. Aquele pouco de verdade pode entrar nos seus ouvidos e te transformar, entendeu? Acontece, às vezes, de se converter através de um falso profeta, entendeu? Aí você foi para a Bíblia, aí só que algumas mentiras que ele contou, você já vê, ele contou algumas verdades aqui, mas contou outras mentiras ali, então aí você já se afasta, entendeu? Mas você se converteu com aquela verdade que ele falou, a parte da verdade, entendeu? Então Deus é magnânimo, Deus move as coisas, ele transforma o mal em bem, entendeu? Para aqueles que buscam a Ele e amam a Ele de coração. Entendeu? E Deus ama muito mais do que nós amamos Ele. Porque nós somos pecadores. Nós ainda temos
dificuldade de se abster de alguma coisa desse mundo. Pode ver aí, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu vejo as pessoas com dificuldade de se abster das coisas que o inimigo construiu aqui nesse mundo. A pessoa tem, eu tive também. Eu era muito materialista, muito apegado, irmãos, das coisas. Hoje, graças a Deus, dessa parte Deus me libertou. Tem outras coisas para Ele me libertar? Tem. Mas muitas outras coisas Deus já me livrou, graças a Deus. Dou glória a Ele, sempre. Eu reconheço a Deus em todos os meus caminhos. Até quando Ele me repreende, quando Ele me chama atenção, quando eu aceito, entendeu? Eu aceito, e quando eu não quero aceitar, Ele vem do mesmo jeito, fala, Fernando, entendeu? Entendeu? Às vezes às vezes eu olho assim, eu escuto, eu juro, irmãos, juro, é que eu tenho tanta ligação com a palavra de Deus, que às vezes eu estou em certo lugar e eu escuto uma voz chamar Fernando, aí eu olho e não vejo ninguém, cara. Ou eu vejo um monte de gente e não sei de onde veio a voz. Às vezes é a voz de Deus. E a voz de Deus, ela vem, se se um anjo falou com o Balaão através da boca de uma jumenta, Deus pode falar na boca de um mendigo para você. Deus pode falar, vamos supor, você escuta uma voz que você não sabe de onde é, uma mulher fala assim, Fernando, aí você olha, não vê mulher nenhuma, ou vê um monte de gente, de onde saiu a voz? Mas não é a voz de Deus, é uma mulher, mas Deus fala numa mulher. Às vezes você escuta uma voz de uma mulher, uma voz suave, Deus está te chamando, aí você tem que falar o quê? Eis-me aqui, Senhor, pode falar. Parece coisa de louco? Parece, mas as coisas de Deus, para o incrédulo, é loucura. Entendeu? Ele não compreende. É coisa espiritual, gente. Entendeu? Não tem explicação. Só você sabe. Entendeu? Só você, porque você tem intimidade com a palavra, tem intimidade com Deus. Então você sabe que é Deus. Ou te chamando a atenção, ou querendo te guiar, ou querendo falar, continue, você está no bom caminho. Permaneça aí, eu te dando os parabéns, alguma coisa assim. Entendeu? As pessoas duvidam, minimiza o poder de Deus, cara. As pessoas não creem no sobrenatural de Deus, só creem naquilo que Deus pode dar, ou no que elas podem ver com os olhos carnais, né? Tá aqui, ó, carro, casa, e aí crê que foi Deus. Aí foi Deus. E pode até ser que tenha sido Deus, e se foi o outro? Porque o outro também dá tudo isso, gente, para enganar a gente, para afastar a gente de Deus. Eu acabei de falar. Entendeu? Então você vê a Babilônia que está. E quanto mais os anos vai se passando, essa Babilônia vai se multiplicando. Gente, tem uma coisa em mente: a confusão só vai aumentar na mente das pessoas. Se você tiver Deus, Ele não vai deixar você ficar confuso. Agora, se você não tiver, às vezes você nem confuso vai ficar. Você vai acreditar na mentira de bate e pronto. Porque aí você nem vai querer saber de confusão. Porque se você fugir também, para não querer ficar confuso, aí o caminho que vai para você é da mentira. Porque lá em Tessalonicenses, leia lá na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses. Porque não quiseram receber o amor da minha verdade, da minha palavra, Deus falando, tá? Enviarei a operação do erro para que vocês queiram na mentira. Só tá assim, mas é a mentira do anticristo, do diabo. Porque a mentira vem deles, entendeu? Então Deus vai, você não quer receber a minha palavra da verdade? Tá bom, então eu vou deixar. É igual os homossexuais. Se vocês forem para Romanos, carta de Romanos, você vai ver lá que Deus entregou os homens para corromperem seus corpos entre si, para cometer torpeza. Ele está falando de homossexualidade, porque ele diz que isso é pecado e o homem não quis ouvir. Então ele falou: então eu vou entregar vocês aos seus desejos carnais para cometer torpeza entre vocês mesmos. Aí vocês falam: não, então Deus é mau, Deus que está me mandando fazer. Não, Deus está falando para você não fazer. Só que você não quer escutar a voz de Deus, aí Deus te entrega a você mesmo, aos seus próprios desejos. Deus fala: então faz o que você quer. Eu dei o livre-arbítrio, faz. Se desonre aí entre vocês aí. Aí com isso, sabe o que vem? Não é aí Deus envia. O que é Deus enviar as doenças? Para vocês entenderem. Indiretamente. Por exemplo, se um homossexual deita com o outro, da onde surgiu a AIDS?
Disso daí. Por quê? Torpeza. Aí, você pode pegar isso hoje com uma mulher? Pode. Mas ela surgiu disso daí. Porque Deus viu que o homem estava fazendo torpeza. É igual a lepra lá atrás. Entendeu? A lepra é uma figura de pecado. Entendeu? Então, Deus envia. Não é que Deus envia. Deus é a consequência do seu ato errado. Você vai colher aquela consequência que você fez. Entendeu? Aí, quantos artistas aí que eu até curtia? Renato Russo, Cazuza, morreu de AIDS. O que cantava Cazuza? Ideologia, somente uma para se viver. Aí, ó, onde levou a ideologia dele. Morreu de AIDS. Naquela época, hoje ainda tem tratamento, mas não tem cura ainda. Certo? Então, todas as doenças é vinda por causa do pecado, gente. Isso que a pessoa precisa entender. Aí fala, não, isso é conversa. Tá bom? Acredite no que quiser. Eu acredito na palavra do Senhor. Então, né, quem não quer acreditar, não acredite. O meu vídeo é com a intenção de ajudar as pessoas a revelar as verdades de Deus, que Ele me pede, né? Ele não precisa de mim, mas Ele quer contar comigo. Ele não precisa de ninguém, mas Ele quer contar com seus filhos. Porque é a criação dele. Entendeu? E Ele quer salvar a humanidade. Ele não quer condenar. Deus nunca quis condenar ninguém. A pessoa quando escolhe por livre-arbítrio, por que Deus, foi o que eu falei no outro vídeo, ele fez o árvore do fruto do bem e do mal. Porque ele quer que a pessoa escolha ele por amor. E se ele falar assim, ó, aquilo vai gerar morte, isso aqui é a vida. Escolha, porém, a vida. Mas se você escolher a morte, ele não vai te impedir. Ele não me impede eu de pecar. A hora que eu quiser pecar, eu peco à vontade. Ele não se intromete. Só que eu vou causar a minha própria condenação. Entendeu? Vai vir as minhas próprias consequências. E a condenação, existe a condenação eterna, que a Bíblia diz que existe, tá? E existe a condenação aqui também na terra. Ela começa aqui. Porque você já começa a sofrer a consequência aqui. Mas vai ter desfecho se você permanecer até o fim da sua vida fazendo coisa maligna e errada. Além de você sofrer dentro de você com as doenças e sofrer com sua própria escuridão, porque você vê aí, por que você vê muitos ricos emburrados? Eu já vi vários com a cara fechada. Aí tem uns artistas aí que põe a foto no Instagram tudo feliz, só que aí você vai ver depois do outro lado, ele tá depressivo, fazendo tratamento de depressão por causa de droga. Por quê? É consequência de alguma coisa? Não, não é não. É coisa que tinha que acontecer, é doença. Ele está doente. Aí todo mundo arruma desculpa para falar que não é do pecado, né? Não podemos pecar à vontade, né? Então vai. Eu queria falar uma outra palavra que eu já falei. Não, mas ó, perdão. Não vou falar não, mas isso é pensamento de gente de mente. Não é que eu sou o supra-sumo, sou melhor que ninguém. Apenas eu encontrei Jesus, eu encontrei a verdade. E outros não encontraram. Então fica com esses pensamentos vazios, porque esse é pensamento de anticristo. Entendeu? Deus quer revelar a verdade para as pessoas, para elas se livrar da mentira. Entendeu? Satanás, ele manipula as coisas tão bem que ele engana, ele pega uma mentira e depois joga outra em cima, aí pega uma verdade, coloca a verdade e mistura com mentira, né? E nisso as pessoas ficam confusas, entendeu? Aí ele usa outras pessoas para falar contra a Bíblia, para falar contra o inferno, contra céu, contra um monte de coisa, e essas ideias entram na mente da pessoa porque ela não lê a Bíblia, já era. Aí Satanás dominou a mente da pessoa e ela fala que não. Isso daí é o que chama mente cauterizada. O que é a mente cauterizada? A pessoa, já ouviu falar que a pessoa mente tanto que ela acredita na própria mentira como se fosse verdade? Isso já aconteceu comigo, tá? Eu fui testemunha disso comigo mesmo. Quando eu era jovem, eu era muito exibido, tá? Sempre fui. E em todas as coisas, eu praticava muito esporte, irmãos. Todo tipo de esporte que eu podia praticar, hoje não. Hoje eu pratico ainda um pouco em casa aqui, mas é pouquinha coisa. Não tô fora de forma pra caramba, né? Às vezes eu engordo, às vezes eu emagreço, mas quando eu praticava eu tinha um corpo invejável. Quem me conheceu sabia disso. Então eu praticava artes marciais, jogava futebol, fazia tudo. Só que eu era muito exibido, eu tinha que me mostrar para as garotas, né?
Então eu ficava lá eu me exibindo com as coisas que eu fazia, com a artimanha com a bola, ficava fazendo coisa com o meu corpo, no negócio de artes marciais, eu achava que eu ia chamar a atenção das meninas fazendo isso daí, ó, que mente besta, né? Aí eu ficava lá me exibindo, fazendo coisa exibicionista. Isso daí, aí aí, às vezes eu contava história, tipo, que eu fazia coisas que eu não fazia, pra quê? Pra convencer as pessoas, falar que eu era o cara, entendeu? Então, e eu acreditava que eu fazia aquilo mesmo sabendo que eu não fazia. Isso é mente cauterizada, você acredita na sua própria mentira como se fosse verdade. Outra coisa que Deus me libertou disso, graças ao bom Deus. E vez ou outra que Satanás tenta que eu faça isso de novo, fica na minha mente, falando para me contar coisa lá, que aí eu repreendo, falo, não, em nome de Jesus, está repreendido. Para mim não ficar mais fazendo isso, isso é coisa do diabo. Não posso ficar fazendo como cristão. Por isso que a palavra fala, vigiai e orai. Não adianta só vigiar. Leia a Bíblia, ore e vigie, para não cair em tentação do engano, e tentação não é só da carne. Quando Deus fala para não cair em tentação, ele não está falando só da carne, ele está falando de engano. E principalmente de engano, tá? Não é mais da carne também, lógico. Mas ele está falando principalmente, por quê? Porque o engano é muito grande, irmãos. Esse mundo aqui virou uma tremenda Babilônia de engano, de confusão na mente das pessoas. Para a pessoa não ir para a Bíblia, não ir para Deus. Tudo para a pessoa não ir. Porque aí você não vai encontrar salvação. Quem ainda não entregou a vida para Jesus, e o diabo vai prender ela para as trevas, vai levar junto com ele. Entendeu? Porque foi o que eu falei no outro vídeo. Na mente de Satanás, Satanás é opositor, é contrário. Significa isso a palavra Satanás. Diabo é enganador, mentiroso. Certo? E tem Beelzebub. Beelzebub ainda não sei o total significado dele ainda. Então tem vários nomes, igual Deus também tem vários nomes. E Deus tem significado dos seus nomes. Mas Deus não é um nome. Entendeu? Que acontece? Perdão, irmãos. Então, ele vai usar de toda maneira de prodígio de engano. Lembra que 2 Tessalonicenses, se vocês forem lá ler, na carta 2 Tessalonicenses está escrito isso. Ele vai vir com todo sinais, sinais. Na onde você vê sinais? Sinais milagrosos, coisas sobrenaturais que Deus fazia, porque Satanás é um imitador, então ele vai usar o anticristo e o falso profeta para imitar Deus nos tempos de hoje, porque Deus ele trabalha hoje de outra forma. Ele tinha um propósito de trabalhar daquele jeito lá no tempo de Jesus, dos profetas. Hoje ele trabalha, não é que ele não faz mais milagre, ele faz, mas não é constante mais, que nem era naquele tempo. Lá ele tinha o propósito de mostrar que ele era o filho de Deus, entendeu? Para aqueles judeus. Ele pode ressuscitar hoje uma pessoa que está no hospital desganada? Pode, mas não é mais tão frequente, certo? E quando ele curava naquele tempo, ele curava a todos. No outro vídeo eu falei, você quer testar esse falso profeta? Pega uma pessoa que não tem uma perna, tem a perna, um braço decepado, vai lá e fala para ele devolver a perna em nome de Jesus para a pessoa. Pega uma pessoa com o rosto todo deformado, Jesus curou um deformado. Então leva lá para ele, só lá eles orar o nome de Jesus e curar a pessoa. Aí eu fico quieto e eu quero ver. Me chame para ir junto. Tá? Eu não estou duvidando da palavra de Deus, do poder de Deus, eu estou duvidando desse falso profeta. Porque Deus avisou que o anticristo vinha com o falso profeta com todos os sinais de maravilhas do engano para os que perecem. Entendeu? O que é perecer? É você ser destruído, é você ser enganado. Entendeu? Ele vem para todos os prodígios de engano, porque não receberam o amor da verdade, por isso Deus enviará a operação do erro. Porque eles querem acreditar na mentira. Quer dizer, a pessoa mesmo quer acreditar na mentira porque ela é doce, confortável. Entendeu? Ela não machuca. Entendeu? Então quando você vê, assim, eu vou falar uma coisa para a pessoa assim, alguma notícia, aí você fica com pesado de dar a notícia, porque vai falar, nossa, vai doer muito para a pessoa. Aí você engana, você mente. Cara, mas você tem que falar a verdade. Eu prefiro uma verdade que me doa do que uma ilusão.
Esse mundo aqui, para quem assistiu o filme Matrix, o que é uma Matrix? O que conta no filme Matrix? Conta que é um mundo de tecnologia, de computação, né? E o Neo, representado por Keanu Reeves, ele é um agente, entendeu? Nesse mundo, ele faz coisas que ele não conseguia fazer aqui, nesse mundo. No outro mundo, a parte paralela, ele fazia tudo, entendeu? Esse que ele fazia tudo, que Deus, quando a gente partir daqui, que é o que eu falo de corpo glorioso, nós vamos ser semelhante aos anjos. Os anjos, eles se materializam em corpo humano. Não é que ele não encarne ninguém, que nem Satanás ou seus demônios, que possuem pessoa. Não, como se fala, ele se materializa com o corpo físico aqui na Terra. Foi isso que ele fez quando falou com Abraão lá, os anjos, certo? Com Ló, entendeu? Então tá na Bíblia isso. Então, e ele se desloca com uma rapidez tremenda. Jacó falou, ó, você vai ver o Filho do Homem, os anjos de Deus subindo e descendo, entendeu? Então a gente vai ter o corpo semelhante a eles. Então nós vamos fazer coisas incríveis com o corpo, lá na glória, certo? Eu não sei se num dos vídeos eu falei, tem um vídeo que eu vi, que às vezes a pessoa tá andando assim, um ser humano, aí de repente cai uma pessoa do céu. Aí ele olha assim, ele não tinha visto ninguém, aí ele se assusta. Porque às vezes pode até ser um anjo. A própria palavra de Deus fala, às vezes, quando está falando lá no contexto, para você abrigar um irmão, como se fala? Abrigar e tem outra palavra, tem outro significado. Hospedar. Aí você hospeda uma pessoa, pode ser que sem saber você hospedou o anjo e nem sabe. Entendeu? Então a Bíblia fala isso, mas não é para você adorar anjo, tá? Então, é o sobrenatural de Deus, ele existe, ele interfere nesse mundo, seja pro bem ou pro mal, entendeu? Eu já disse isso lá nos vídeos que eu fiz do mundo espiritual, entendeu? Então, não adianta você tapar os ouvidos, tapar os olhos por medo, porque ó, se você é cristão verdadeiro, Deus fala na sua palavra que quem está em Cristo é lançado fora todo medo. Quem está em Deus não tem que ter medo de nada. Deus lhe deu o espírito de coragem e de ousadia para falar da palavra dele, para não temer Satanás. Você tem que respeitar Satanás porque ele é uma patente alta. O anjo Miguel, quando foi disputar com o corpo de Moisés lá, que Deus tinha escondido o corpo e Satanás queria para promover idolatria acima de Moisés, para as pessoas adorar o corpo de Moisés, porque ele foi um servo de Deus tremendo. Aí o anjo Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás. O que ele falou? O Senhor te repreenda. E Miguel era um anjo. Só que Miguel é um arcanjo. E Satanás é o querubim. Ele era um querubim. Então a patente de Satanás é mais alta que a de Miguel. Aí, por que Miguel lutou com Satanás e venceu? Porque ele estava com o exército de Deus. Ele não estava sozinho. Entendeu? Porque quando o Gabriel foi entregar a mensagem para Daniel, ele foi pedido pelo príncipe da Pérsia. Aí teve que vir um outro anjo para socorrer. Entendeu? Por quê? Porque às vezes tem anjo que tem uma hierarquia maior, uma patente maior. Então, mesmo os anjos caídos, então ele tem a patente maior do que um anjo de Deus que tem uma patente menor. Então, se ele for enfrentar, ele vai perder. Então ele precisa de auxílio de outros anjos, entendeu? Então tem os querubim, que é a patente mais alta, e depois vem os outros, os arcanjos, serafim, os outros lá, todos, entendeu? Então a gente, como ser humano, a gente hoje estamos abaixo dos anjos e Satanás, e a gente tem que, assim, não pode temer ele, porque a gente tem Deus, ele que tem que temer a gente, mas a gente não pode enfrentar ele, tipo, ficar blasfemando Satanás, zombando que nem faz os pastores na igreja, chutando Satanás. A Bíblia fala, em uma das cartas, tá em Judas e eu acho que em Pedro, que eles blasfemam do que não sabem, como animais irracionais se corrompem, e sendo que o Miguel, em maior estatura e poder, não ousou pronunciar palavra de maldição contra Satanás, de blasfêmia.
Disse o Senhor te repreenda. Aí vem um dito cujo lá, o pastor, e quer chutar Satanás, rapaz. Você tá doido? É ousadia demais, cara. Aí o próprio Deus, na palavra dele, fala como animais irracionais. É igual o governo. Deus não fala que ele instituiu o governo, mesmo os corruptos. Eles não deu glórias a Deus. Pilato não reconhecia Deus. Mas quem colocou Pilatos lá foi Deus. Entendeu? Então a gente tem que obedecer os governantes desde que os governantes não falem para você fazer coisa contrária ao que a Bíblia te ensina. Se falar, aí você fala, mais provém obedecer ao meu Deus do que aos homens. Que nem Pedro falou, para lá para os religiosos fariseus. Entendeu? Pilatos estava na condição que Deus colocou ele lá. Se Deus quiser, ele derruba. Como Deus não levantou Saul e não derrubou Saul. Tá vendo? Por quê? A autoridade governamental está acima de nós. Por isso que nós temos que respeitá-la. Agora, quando ela falar, tome isso aqui, tome essa droga, que é para o seu bem. Aí você vai tomar, sendo que Deus falou para você não tomar. Aí você vai obedecer quem? Deus mandou obedecer a autoridade. Mas ele é a autoridade acima de todas. Então primeiro você tem que obedecer a Deus. Depois o governante. Agora se o governante for obrigar você a desobedecer a palavra de Deus, aí eu não vou obedecer o governante. Entendeu? Que nem quando falaram para usar máscara, eu usei máscara. Mas quando falaram para fazer outras coisas que eu sei que não está de acordo, porque Deus falou o que está por trás disso, eu não fiz. Não fiz e não faço. Aí quer me prender? Prenda. Graças a Deus não vieram. Mas se prendesse, o que Jesus falou? Vão colocar algum de vós na prisão. Teve médicos que foram mandados embora do seu cargo quando teve né? Porque não concordaram com muitas coisas. Entendeu? Às vezes vai saber se esses médicos não eram cristãos e estavam contra essas coisas. Né? Porque eles saberiam de alguma coisa. O presidente falou, mas por repulso ao presidente, porque o presidente ele pode até não ser um cristão verdadeiro. Ele fala que é cristão por causa das atitudes erradas dele. Mas tem coisa que ele sabia e que ele estava falando que ele estava certo, gente. E muita gente zombou dele, escarneceu dele. Não estou defendendo ele. Porque eu não votei nele, não voto em ninguém, nem Lula, nem ninguém, nem Bolsonaro, nem ninguém. Eu não voto em ninguém. Tá? O meu voto é para Deus. Certo? Eu sou cidadão do céu. Ah, mas você está aqui? Estou aqui só de passagem. Daqui a pouco eu vou me embora para minha casa. Entendeu? Isso aqui, enquanto eu estou aqui, eu obedeço às autoridades naquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E se a autoridade falar para mim... vou te dar um exemplo. Lá na China, o ditador, que ele persegue os cristãos lá, ele fala que é proibido pregar a palavra de Deus, mas os cristãos, eles fogem, enquanto eles não morrerem, não matarem ele, eles fogem e se reúnem escondidos para falar da palavra de Deus, nos barcos, nas garagens, até em tumbas, em tumba assim, não é tumba, como que se fala? Parece tumba, é um túnel subterrâneo lá, que eles vão lá, se reúnem lá para fugir dos ditadores, os governantes ditadores que perseguem ele, que não querem deixar eles ler a Bíblia. Tem isso, vai pesquisar, pra vocês verem na China, se não tem isso. E eles deixam de ler a Bíblia, mesmo que eles corram o risco de morte. Olha a fé desse povo. Deveria ser isso, assim em todo lugar, né? Aqui que nós... você vê, um dia eu vi uma pessoa, irmãos, falar isso aqui, não sei na onde eu ouvi, que quando a gente sofre e a gente é perseguido, a nossa fé se aflora muito mais. Porque aí a gente que vai querer ir para a palavra de Deus, a gente vai... Como aqui a gente tem toda a liberdade de expressão do mundo e ninguém quer ir para a palavra. Tá vendo? Por isso que às vezes Deus permite sofrimento, porque ele chama por amor. Mas a pessoa não vem. Já viu acreditado? Você não vai por amor, vai pela dor. Muitos não vão ir nem pela dor, vão ainda abraçar o nome de Deus. Nem pela dor vão ir, né? Mas Deus permite a dor vir. Entendeu? Por amor, ele permite a dor vir por amor, para ver se a pessoa se converte a ele. Ele não obriga, mas ele permite a dor vir. Mas aí, por isso mesmo, por ele permitir a dor vir, aí a pessoa blasfema contra Deus. E quem vai blasfemar? Nos países que tem liberdade cristã. Porque eles não querem ir para Deus.
Agora, né, você pode ver que coisa tremenda que Deus faz e contrária. Que parece contraditória, mas não é. Tipo assim, nos países que tem perseguição, que eles poderiam desistir com risco de perder as suas vidas, esses são que demonstram sua fé verdadeira. E até a morte eles vai lá, os chineses, os coreanos, mesmo que eles sabem que pode morrer, mas ele não nega a Deus. Por isso que em Apocalipse eu li lá as 7 cartas, tá falando, não negasse a minha palavra. Aí tem o contra ti isso, cada igreja ele tinha contra ti, mas outras ele falava, não negasse a minha palavra. Tu habita onde está o trono de Satanás. Lembra que, se alguém viu, uns estão em Pérgamo, perto lá creio eu que é lá perto dos negócios dos romanos lá, né, dos italianos lá. Onde habita o trono de Satanás, por causa da igreja católica romana, ali habita o trono de Satanás. E também onde tem outra que habita o trono de Satanás, lá na China, porque o ditador está lá, entendeu? E perseguindo o cristão. Mas aí Deus fala, eu sei que você tá onde habita o trono de Satanás, mas não negasse minha palavra. Olha lá, os caras são perseguidos, não nega a palavra. Por isso eles vão ter glórias, muitas glórias. Eles vão alcançar o pico de glórias, porque eles não tiveram amor pela própria vida, mas amor pela palavra, amor por Deus. Entendeu? É isso que Deus espera das igrejas. Nesses países que tem liberdade de expressão, e que Deus está tendo em troca de nós? Está tendo apostasia, está tendo em troca de nós uma igreja de Laodiceia morna, certo? Que Cristo fala que está a ponto de vomitar, e o testemunho cristão está falhando, né? Nesses países que tem liberdade cristã, está falhando o testemunho do conjunto. Aí em Apocalipse, Cristo está procurando comunhão individual. Ele fala, estou à porta e bato. Aquele que quer abrir, entrarei e cearei com ele. E ele está falando não só ceiar, de você ouvir a palavra e abrir o coração para a palavra entrar também. Mas ele está falando também que quando te dá a coroa da vida, você vai banquetear com ele lá na presença dele, lá na presença do Pai, como ele está banqueteando na presença do Pai. É isso. Entendeu? Aí, mas ninguém quer entender isso, ninguém quer saber disso. Por isso que Cristo fica triste conosco, irmãos. E isso é muito sério. Eu falei que eu ia falar coisa pesada e séria aqui nesse vídeo, mas pro bem de todos nós. Entendeu? Porque, tá triste o que está acontecendo no nosso país aqui sul-americano. De apostasia, de negar a Bíblia, de querer distorcer a palavra de Deus. Você acha que Deus está alegre com isso daí? Do cristão buscar mais coisa material do que buscar a presença de Deus na palavra? Diga você. Eu sei que ele está triste com isso aí, mas as pessoas não querem saber, né? Quer saber só de satisfazer a sua própria vontade? Não estou falando vocês aí que eu não sei, tá? Eu estou falando, a carapuça ela serve para quem está assim. Eu não estou falando para julgar, eu estou falando para a pessoa se olhar de dentro para fora e se arrepender antes que seja tarde. Entendeu? Então é isso, meus irmãos. Até a próxima. Fui. Deus abençoe a todos. Vocês moram no meu coração, mesmo que vocês não concordem, vocês ficam meio assim comigo, mas eu não posso falar coisas contrárias à palavra de Deus, né? Eu tenho que falar o que Deus me manda. Mesmo que outro fala, não é Deus que está mandando, cada um pensa do jeito que quiser, irmão. Eu não estou aqui para agradar homem, nem ser humano algum. Eu estou aqui para ajudar ser humano, não estou aqui para agradar, para jogar confete. Entendeu? Se vocês querem confete, não vejam então o meu vídeo. Eu fico triste por não verem, né? Porque eu quero ajudar as pessoas, mas a pessoa que... Tem muitos que falam assim, não estou pedindo ajuda sua, não quero ajuda sua. Você sabe que sentimento é esse? Já é soberba, já é arrogância. Eu não preciso de ninguém. O que Cristo diz lá na igreja de Laodiceia? Aí, ó. Tô rico, tô abastado, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Tá bom. Então, que Deus abençoe e tenha misericórdia de quem pensa assim. Eu preciso das pessoas, eu preciso principalmente de Deus. Lógico, se a pessoa me der as costas ou for o anticristo, eu quero que fique longe. Deus abençoe ela ou converta ela para longe de mim. Deus enriqueça ela
não deixe faltar nada, faça ela ficar rica de dinheiro já que ela quer isso, mas longe de mim, porque eu não quero uma pessoa que não gosta de mim perto de mim, entendeu? Eu quero perto de mim pessoas que eu amo e que me amam como cristão, como filho de Deus, entendeu? Se a pessoa não quer gostar de mim, então fique lá, eu oro para ela, que Deus abençoe, abra a mente dela, né? Oro pelos meus inimigos que me perseguem, pelos aqueles que também têm inveja de mim ou não quer o meu sucesso, porque eu quero o sucesso do meu próximo. Entendeu? Eu oro para que todo mundo fique rico, eu não tenho inveja de ninguém. Quem me conhece intimamente, pessoalmente, alguns anos, sabe muito bem do meu coração. E Deus também sabe. Entendeu? Então, abraço para todos vocês. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Até a próxima.